Senhor Jesus, aplica aos nossos corações a Tua palavra e nos abençoe, Senhor, nesta meditação que vamos fazer. Que seja para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Podemos assentar. Queridos, queridas, muitas vezes a gente conversa com pessoas e elas nos dizem: eu errei tanto, eu fiz tanta coisa errada, que às vezes eu penso que Deus não quer saber de mim. Às vezes eu penso que Deus não vai me perdoar nunca. Às vezes eu penso que Deus, na verdade, está tão distante de mim que eu não terei condições de caminhar com Ele, de andar com Ele. Já recebi pessoas que olharam para mim e disseram: eu sou um assassino. O senhor acha que Deus me perdoa? Outros: eu sou um ladrão, eu sou um adúltero, eu sou um pedófilo, eu sou um corrupto. Eu sou uma pessoa, uma mulher, que abandonei a minha casa com 4 filhos, deixei meu marido cuidando delas sozinho. O senhor acha que eu tenho oportunidade com o Senhor? E a gente fica imaginando, eu provavelmente não daria essa oportunidade. Eu sou casado e tenho um filho. Se a minha mulher me abandonasse, me deixasse criando sozinho Pedrinho, provavelmente, dificilmente, ela voltaria para minha casa. O meu amor ainda não conseguiu chegar nesse nível e perdoar pessoas tão grandemente quanto o nosso Deus perdoou. Há uns anos atrás, um amigo me mandou um recado. Eu dirigi a igreja de Maceió e ele me disse: venha me visitar porque eu estou para morrer. E eu saí de Maceió em direção à cidade onde ele estava e chegamos na cidade onde ele estava já tarde da noite e o médico não queria nos deixar visitá-lo porque já tinha passado o horário de visitas. Depois de muito choro, de muito pedido, a explicação de que nós morávamos em Recife, 600 quilômetros de distância da cidade, e que aquela era a oportunidade que nós tínhamos de visitar aquela pessoa, porque no dia seguinte nós tínhamos que voltar de viagem e no outro dia todo mundo ia trabalhar. E não tinha como justificar que estavam fazendo a visita a um amigo. Depois de insistir muito, o médico aceitou e abriu as portas e nos deixou visitar. Quando eu entrei dentro da UTI, o médico olhou para mim e disse: o senhor é Pedro? Eu disse: sou. Aí ele disse: seu amigo me disse hoje de manhã que você viria visitá-lo hoje. E eu disse: como é que ele sabia disso? Porque eu não tinha nenhuma intenção de visitá-lo naquele dia. Estava chovendo muito em Maceió, a minha vontade era vir embora para Recife, não ir para onde eu fui. E ele saiu, deixou-nos sozinho. Eu olhei para aquele amigo e disse: como você está? Tudo bem? Ele acordou e olhou para mim e disse: não estou bem, porque vou morrer, sei que vou morrer. Daqui uns dias eu vou morrer. E eu vou morrer sem Jesus. Aquilo marcou muito o meu coração, porque era uma pessoa que eu conhecia há muitos anos. Era uma pessoa excelente, era maravilhosa, era uma pessoa que realmente ajudava muitas pessoas. E aquilo falou muito ao meu coração quando ele disse: eu vou morrer sem Jesus. E eu perguntei para ele por quê. Ele disse: eu aceitei a Cristo na minha mocidade, aos 13 anos de idade, aceitei a Cristo. Participei da igreja com tudo que você conhece. Toquei na banda, cantei no coral, dirigi escola dominical, saía nos desfiles da igreja chamando as pessoas a Cristo, pregava nos cultos ao ar livre, enfim, eu era um servo do Senhor. Me casei na igreja, como diz a Bíblia, para não ter um jugo desigual, me casei dentro da igreja. Fui muito feliz no início do meu casamento. E para aumentar a minha felicidade, a minha esposa ficou grávida. Felizes, começamos a esperar
ansiosamente pelo parto. Ansiosamente espero pelo filho que eu teria, o meu primogênito. No parto, nosso bebê morreu. Nós éramos jovens, eu e minha esposa, poderíamos ter outros filhos, mas no parto, minha esposa teve um estresse pós-traumático de parto e adoeceu. E eu orava todos os dias por ela para que ela pudesse se recuperar da doença, mas cada vez mais ela ficava doente. E cada vez mais a cabeça dela ia ficando complicada. E chegou um ponto que eu levei a minha esposa para um hospício e a internei no hospício. Não tinha como mais viver com ela. Ela quebrava tudo dentro de casa, batia em todo mundo que aparecia, a vida dela virou realmente um inferno, e a minha também virou um inferno. Como bom cristão, dizia-me ele, eu orei muitas vezes para que o Senhor curasse a minha esposa. Levei a todos os médicos conhecidos. Quando algum médico ouvia falar que era bom na área psiquiátrica, eu levava correndo, gastava o dinheiro que tinha e o que não tinha, porque eu a amava. Eu queria aquela mulher junto de mim. O Senhor tinha me dado aquela mulher. Eu queria que ela vivesse comigo, que nós tivéssemos filhos, formássemos uma família e vivêssemos muitos anos, até quando a morte nos separasse. E à medida em que eu orava, ela adoecia. À medida que eu orava, ela adoecia. E depois de interná-la várias vezes, desisti de Jesus. Decidi que Jesus tinha desistido de mim. Afinal, a esposa que ele tinha me dado, a igreja que eu tinha frequentado, o lugar que eu tinha vivido, tudo aquilo que eu tinha vivido como servo do Senhor, não valia de nada. Porque a minha esposa estava no hospício e eu sozinho. Então, fui afogar as minhas lágrimas com prostitutas, com bebedeiras, com tudo aquilo que entendia eu não era da vontade do Senhor. Nem prostitutas me satisfizeram. Me casei com uma. Até essa eu traí. Muitas vezes com outras mulheres. Nada me satisfazia. Bebia. Chorava. Mas nada me satisfazia. Quando alguém dizia para mim, você precisa voltar para Jesus, você olhava, eu olhava para as pessoas, não respondia nada, porque eu respeitava Jesus. Eu respeitava o Deus que eu crio. Mas no meu íntimo eu dizia, ele desistiu de mim. No meu íntimo eu dizia, ele não quis saber de mim no momento da minha maior aflição. Então eu também não quero saber dele. Conversei com este amigo e disse a ele, meu amigo, Deus não desiste de ninguém. Deus não desistiu de você. A Bíblia Sagrada, em João 3,16, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu lhe disse, você pode ter desistido de Deus, mas Deus não desistiu de você. E ele olhou para mim e disse, qual é a solução para o meu caso, Pedro? E eu disse a ele, o que a palavra do Senhor fala lá em Provérbios, capítulo 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa, alcançará misericórdia. O que você precisa fazer nesta noite, e o que ele precisava fazer naquele momento, na noite, naquele hospital, era crer no amor de Deus e na capacidade de Deus de perdoar os nossos pecados, quaisquer que sejam. Você entrou dentro desta igreja cheio de pecado como eu. Você entrou desta igreja imaginando que não tem solução para o seu caso com relação ao pecado. Imaginando que não há futuro, porque você pede perdão, peca, você pede perdão, peca, você pede perdão, peca, certo? E o Senhor vai te perdoando e você chega um momento em que você começa a imaginar que não vale mais a pena. Mas o Senhor falou ao meu coração, e eu gostaria de fazer um passeio com vocês pela Bíblia Sagrada, para mostrar que Deus não desiste do homem.
Deus não desiste em nenhum momento do homem. Sabe por quê? Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o universo para que todo homem pudesse governar o universo. Você imagina um dia estrelado, maravilhoso? O sorriso de uma criança maravilhosa? A inteligência de uma criança aprendendo matemática, aprendendo física, aprendendo português, aprendendo inglês, aprendendo coisas que você não imagina que ela é capaz de aprender, mas pela misericórdia e pelo poder do amor de Deus, ela é capaz de aprender. E você fica olhando aquela criança crescer, e de repente você começa a se surpreender com aquilo. Como é que ele consegue aprender isso? Como é que Pedrinho, Igor, consegue aprender tanta coisa? A gente fica abismado com os nossos filhos, não é assim? Aprendem coisas extraordinárias, mas isso aqui é um Deus poderoso que criou o universo e que criou o homem à sua imagem e semelhança com a capacidade de aprender. E esse Deus chamou esse homem a si e disse a esse homem: eu quero que você ande comigo. Colocou esse homem dentro do jardim do Éden, Adão, e disse a Adão: Adão, você está vendo aqui esse lugar? Tudo isso aqui é seu, você vai governar sobre tudo que tem aqui. Eu fiz todo o universo para você governar todo o universo. E Adão olha para o Senhor e diz ao Senhor: está certo, Senhor, o que eu preciso fazer? E o Senhor diz a Adão: me obedecer. E Adão vai, começa a andar com o Senhor. E o Senhor diz a Adão: olha, da árvore do meio do jardim, existe uma árvore lá que você não pode comer, porque é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu vou fazer uma aliança contigo desta maneira: você me obedece e eu te abençoo. Você me obedece e eu nunca vou desistir de você, homem que eu criei. Nem se preocupe, eu nunca vou desistir de você, porque eu fiz todas as coisas. Chamou o homem, fez uma aliança com ele e propôs a ele que ele aproveitasse de tudo aquilo que existia naquele jardim. Aproveitasse de tudo aquilo que Deus tinha dado, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus diz, mas o homem desobedece. E ele diz assim: no dia que vocês me desobedecerem, certamente vocês morrerão. Morrerão fisicamente e morrerão espiritualmente. Quando ele dá essa sentença, passa um determinado tempo, o homem peca, e depois que o homem peca, o que Deus faz? Não quero mais negócio com o homem, não quero mais saber do homem, não quero mais andar com o homem, não quero nada com o homem que eu criei. É assim que a Bíblia ensina? Não. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a palavra do Senhor, certo? Ela fala de uma maneira especial para cada um de nós, da aliança que Deus faz com Adão. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Como Deus não desiste do homem, Deus faz uma nova aliança com o homem. Aliança de Gênesis 1, capítulo 26, até o versículo 31, que é a aliança em que ele faz o homem, coloca o homem no jardim do Éden, para que o homem possa obedecê-lo. Outra aliança é feita com o homem, que está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é a aliança que fala que Deus não desiste de você, que Deus não desiste de mim, que Deus não desiste do homem. É a aliança em que ele diz ao homem que vai chegar um determinado dia, e que apesar de que o homem pecou, ele vai ser resgatado por um outro homem, Jesus Cristo, semente da mulher, que ele mesmo deu ao seu próprio povo para isso. O homem agora começa uma vida de sacrifício nessa aliança. A primeira aliança é chamada de aliança edênica. A segunda aliança é chamada de aliança adâmica. E ele começa nessa aliança viver a vida e andar nos caminhos do Senhor. De repente, Adão e Eva têm um filho, 2 filhos, Caim e Abel. Deus os chama para servi-los. Eles começam a servir a Deus. Só que Adão
certo? Caim e Abel têm uma característica cada um. Se nós encontrarmos a palavra do Senhor, nós vamos ver o quê? Abel tinha um jeito de tratar das coisas e Caim tinha outro jeito de tratar das coisas. E a Bíblia Sagrada diz que Deus aceita a adoração e oferecimento que Caim faz, que Abel faz, mas não aceita a adoração e o oferecimento que Caim faz. Porque Caim desobedece ao Senhor e Abel obedece ao Senhor. E aí Caim vai, mata o seu irmão enciumado, porque ele tinha sido rejeitado pelo Senhor. Ele tinha sido rejeitado pelo nosso Deus. O nosso Deus, ele rejeita, amados e queridos irmãos, quando nós o desobedecemos. Se nós não pedimos perdão a ele, se nós não nos voltarmos para ele, ele vai nos rejeitar. Tenhamos certeza disso. O homem começa a pecar, a andar fora dos caminhos do Senhor, e o Senhor vai e encontra alguém chamado Sete, lá em Gênesis capítulo 4, verso 26, e ele faz uma aliança com Sete, chamada aliança setina. Também ali, a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos, e se começou a invocar o nome do Senhor. Ou seja, dali para trás não havia invocação depois da queda do nome do Senhor, mas agora com Sete, começa a se invocar novamente o nome do Senhor. Falando do amor de Deus, o neto de Sete, Enoque, fala do amor de Deus para todos os lugares por onde anda. Fala tanto do amor de Deus, da capacidade que Deus tem, das coisas que Deus faz, que ele é transladado e elevado para os céus. Porque a Bíblia diz que ele andou com Deus e por isso foi transladado. Mas o homem, amados, apesar de ouvir Sete, apesar de ouvir Enos, apesar de ouvir Enoque, apesar de ouvir a palavra do Senhor, apesar de ver a palavra do Senhor, na natureza. A natureza está aí para falar do amor de Jesus, nós não queremos ver, mas está aí. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento, a obra de suas mãos. Se você não quiser ver o Deus em lugar nenhum, olha para o céu, olha para uma cachoeira linda, olha para um campo florido, olha para o seu filho, olha para a sua filha. Olha para as coisas que Deus faz, só isso é suficiente para que eu e você entendamos que Deus não desiste de nós, porque Ele está o tempo todo revelando para nós: eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus, creiam em mim, eu sou Deus, creiam em mim. O tempo todo o Senhor vai dizendo a cada um de nós: eu sou Deus. Alguns dos irmãos aqui já sabem, sou filho de crente, nascido e criado no Evangelho. Em determinado momento da minha vida, eu decidi não crer mais em Deus. Na minha vida. Comecei a estudar filosofia, comecei a estudar um monte de coisa, e comecei a entender que o homem era suficiente, que Deus não era suficiente. Foi duro. Vocês não imaginam como eu chorava, porque eu tinha perdido Deus da minha vida. Por incrível que pareça, eu não cria nele, mas entendia que o tinha perdido. Eu não cria no Senhor, mas entendia que o tinha perdido. O homem continua pecando, diz aqui a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 6, verso 1. Quando os homens começaram a se multiplicar e nasceram filhos e filhas, os filhos de Deus viram que as mulheres, filhas dos homens, eram bonitas, escolheram para si aquelas que mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele viverá somente 120 anos. Eles foram heróis do passado, os nefilins. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos seus pensamentos era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de fez o homem, e isso lhe cortou o coração, diz a palavra do Senhor. O Senhor arrependeu-se de fez o homem por causa dos seus pecados. E isso cortou o coração de Deus. Aí imagina se foi cortado o coração de Deus porque o homem pecou e porque o homem, na verdade, não quer saber de Deus pela sua própria natureza. A minha natureza, a sua natureza, a nossa natureza é de quem não quer saber de Deus, por incrível que pareça. É a natureza humana não quer saber de Deus o tempo todo.
Tanto isso é verdade que a Bíblia Sagrada fala de um determinado momento lá na frente, em que teremos o milênio e que Cristo governará sobre a terra, e que ao governar sobre a terra, Ele fará o melhor governo do mundo, Jesus Cristo. E ao final do governo milenial de Cristo, o que é que vai acontecer? O diabo vai convocar todas as nações do mundo, e todas as nações do mundo irão lutar contra o Cristo. Mas nesses 1000 anos, onde é que estava o diabo? Preso. Ele não podia fazer nada, ele estava preso. Se ele estava preso, ele não podia fazer nada. Ele não podia tentar o homem. Então por que o coração do homem não estava com Deus? Porque a Bíblia Sagrada diz que o coração do homem é corrupto por sua própria natureza. Não precisa de diabo para tentar você, não. Não é necessário o diabo para te tentar, não. Basta você mesmo. Eu mesmo. Basta nós mesmos nos deixarmos ser tentados. Nós mesmos, o diabo tenta, com certeza. Mas nós mesmos, muitas vezes, nos deixamos ser tentados. Pela nossa mente, pela nossa cabeça. Pelas coisas que fazemos, pelas coisas que procuramos. E a Bíblia Sagrada diz que Deus, novamente vendo que o povo está corrompido, procura mais uma vez alguém, e ele encontra Noé. Diz a Bíblia assim, em Gênesis 5, de 8 a 10. A Noé, o Senhor, porém, mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Então, os irmãos, veem como é interessante. Deus não desiste do homem. Deus deu oportunidade para Adão, Deus deu oportunidade para Sete, Deus deu oportunidade para Enoque, e agora Deus dá oportunidade para Noé, para ele falar das grandezas dele. Para ele mostrar para o mundo que, na verdade, o mundo é do Senhor Jesus, o mundo é de Deus, o mundo é do Espírito Santo, e que a palavra dele, certo? Ela vai ser forte o tempo todo e abençoadora na vida daqueles que creem no Senhor Jesus, naqueles que creem em Deus, naqueles que creem na palavra do Senhor. E diz a palavra que, na verdade, agora Noé começa, durante 120 anos, levando a palavra aos lugares para onde ia. E ele dizia, olha, não se esqueça de uma coisa, dentro de alguns anos, o mundo vai ser subvertido pela água. Haverá um grande dilúvio. As pessoas riam de Noé. Por que riam de Noé? Porque ao rir de Noé, elas tinham uma convicção de que, na verdade, não poderia haver dilúvio. Por que como poderia haver dilúvio? A Bíblia Sagrada diz que, na verdade, naquela época não chovia. A água saía da terra e ela irrigava toda a terra, não havia chuva. Como é que vai haver um dilúvio? Então todo mundo ria de Noé, porque era mais fácil não acontecer o que Noé dizia do que acontecer. E diz a Bíblia Sagrada que num determinado momento aconteceu o que Noé disse. E morreu toda a humanidade existente daquela época, exceto a família de Noé. Noé, com seus filhos, cria uma família, vai novamente crescendo a humanidade vai andando, e de repente a humanidade começa a pecar novamente, a humanidade começa a matar novamente, a humanidade começa a trair novamente, a humanidade começa, na verdade, a fazer tudo aquilo de errado que fazia nos tempos lá de Enoque, nos tempos lá de Adão, tudo de errado, tudo que hoje nós fazemos, de pecados que todos nós cometemos e que a humanidade, de maneira geral, está cometendo por aí afora. Tudo o que nós fazemos hoje, eles faziam naquela época. E apesar disso, Deus não desiste do homem. Noé morreu, sua família morreu, a humanidade se perverteu, e a Bíblia Sagrada diz que Deus vai e encontra um outro homem agora, numa aliança chamada Aliança Abrâmica. Encontra Abrão, em Ur dos Caldeus. Em Harã. Ele tinha vindo de Ur dos Caldeus acostumado com aquilo que acontecia em Ur. Adoração aos deuses, sacrifício de inocentes, morte de pessoas para agradar os seus deuses, orgias as piores possíveis, sexo o tempo todo como uma oferta aos deuses da região.
E ele vem desse lugar e o Senhor diz a ele, fazendo uma aliança com ele, que está em Gênesis capítulo 12, verso 1 a 4, sai da tua terra, da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Aí Abraão para e disse, farei de você um grande povo e eu te abençoarei. Como? A mulher dele era estéril. Sara era estéril, Sarai era estéril. Sarai não podia ter filhos. Como é que ele poderia agora fazer um grande povo com a esposa que ele tinha, Sarai? Não era possível ter um grande povo com Sarai. Mas Deus, na misericórdia dele, tinha prometido a ele que iria fazer um grande povo. E diz a Bíblia Sagrada que Abraão, por onde ele anda, ele vai mostrando as grandezas de Deus, mas as pessoas não vão se convertendo, as pessoas não vão mudando, as pessoas não vão fazendo com que o Senhor seja o Deus da vida delas. Em todos os lugares por onde anda Abraão, a palavra do Senhor é pregada, o Senhor é levado, as maravilhas do Senhor são contadas, mas não havia jeito, o povo era perverso, o povo era pecador. E chega um momento em que Deus olha para Abraão e diz, olha, eu vou destruir aquela cidade, Sodoma e Gomorra. E Abraão olha para Deus e diz assim, mas se tiver 5 justos lá, 50 justos lá, você destrói? Não, não destruo. E ele vai baixando, até que chega um momento que fica em 10 justos. E Deus destrói a cidade e tira da cidade apenas Ló e suas filhas. 4 pessoas e a sua esposa. Por causa do quê? Do pecado. Mas Deus não desiste. Novamente o Senhor faz agora uma aliança com um povo. O povo de Israel. Ele chama o povo de Israel e diz o seguinte, vocês viram o que fiz no Egito, como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Estas palavras vocês dirão aos israelitas. E novamente Deus chama uma nação, para que essa nação fale do amor de Deus, para que essa nação leve Deus para os outros lugares. Mas essa nação também, ela peca. Ela peca tanto que é levada para o exílio para se converter, se corrigir. E o mundo vai andando e Deus vai tentando buscar as pessoas, tentando fazer com que as pessoas possam vir a Ele, porque Ele não desiste de ninguém. Depois de muito tempo, no início da nossa era, Deus faz um concerto agora com um homem especial, um homem chamado Jesus de Nazaré. Ele chama esse homem é encarnado, vem à terra, como diz a palavra do Senhor. No princípio ele era a palavra estava com Deus e ele era Deus. E aí ele encarna. E diz a palavra do Senhor, certo, que quando ele se encarna como homem, ali tem um homem que é capaz agora de fazer tudo perfeitamente. Ali tem um homem agora que é capaz de não pecar jamais. Ali tem um homem agora que é capaz de obedecer sob quaisquer circunstâncias. Ali tem um homem que é a demonstração perfeita de que Deus não desistiu de você, que Deus não desistiu de mim, que Deus não desistiu de nós. Ali está um homem que, na verdade, ele é um homem segundo o coração de Deus, apesar de ser homem. Como filho de Deus, ele vem à terra, assume um lugar de humilhação, de sofrimento, de tristeza, mas diz a palavra do Senhor que num determinado momento ele vai à cruz para morrer pelos meus e pelos seus pecados, porque a palavra do Senhor diz que Deus não desiste de você, Deus não desiste de mim, Deus não desiste do homem. Jesus de Nazaré morreu na cruz pelos seus pecados, pelos meus pecados. Jesus de Nazaré morreu na cruz pelos nossos pecados. Jesus de Nazaré morreu para que você não morresse, para que eu não morresse. Jesus de Nazaré morreu, ressurgiu, e como cantamos agora há pouco, Ele vive para a honra e para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Ele vive, e veio ao mundo.
E depois que ele subiu ao céu, mandou-nos o Espírito Santo. E a Bíblia Sagrada diz a cada um nesta noite de nós, que o Espírito Santo veio para falar ao seu coração, para convencer do pecado, da justiça e do juízo. E isso aí o Espírito Santo de Deus tem feito em cada vida aqui, eu tenho certeza. Convencido do pecado, convencido da justiça e convencido do juízo. Deus não desiste de você. Retomando a história do meu amigo, quando lhe disse que Deus não desistiria dele, apesar dos seus pecados, ele começou a chorar compulsivamente. E diz a mim: o que eu devo fazer? E eu disse a ele: vamos orar? Vamos pedir perdão ao Senhor. E começamos a orar, pedir perdão ao Senhor, porque eu cria e creio fielmente que Deus não desiste do homem, porque a palavra dele é verdade, a palavra dele não é mentira. Ele não ia colocar todas essas experiências que nós citamos aqui para que fosse uma mentira. Ele colocou todas essas experiências para que eu e você tenhamos a certeza de que Ele não desiste de você, Ele não desiste de cada um de nós. Quando eu acabei de orar, olhei para o seu rosto era cheio de felicidade. E ele olhou para mim e disse: Pedro, agora eu posso morrer em paz, porque o Senhor Jesus voltou ao meu coração, Ele não desistiu de mim. Aleluia, aleluia. Qual é a decisão que nós vamos tomar frente àquilo que nós falamos nesta noite? Vamos crer que o Senhor Jesus não desiste de nós. Qualquer que seja a circunstância que você esteja vivendo, qualquer que seja a dificuldade que você esteja vivendo, qualquer que seja o problema que você esteja vivendo, qualquer que seja a situação que você está vivendo, creia, creia, creia. Deus não desiste de você. Qualquer que seja o pecado que você cometeu, creia. Hoje Ele está aqui para perdoar o seu pecado. Hoje Ele está aqui para perdoar o meu pecado. Qualquer que seja o caminho que hoje você e eu estejamos andando, hoje Ele está aqui estendendo a mão e dizendo: eu não desisto de você. Eu não desisto de você. Eu não desisto de você. Porque eu sou o teu Deus, eu te escolhi, eu quero você comigo, eu quero que você ande comigo, eu quero que você fale das maravilhas, aleluia, que eu faço, glórias a Jesus, aleluia. O Senhor quer você ao lado dele, e por isso, nesta noite, o Senhor diz a cada um de nós que não desiste de nós, por nada neste mundo. Ele não desiste de nós a tal ponto que Ele pegou o seu próprio filho. Imagina vocês, pegar um filho de vocês e mandar para morrer no meu lugar. É porque na verdade Ele ama tanto o homem, que Ele deu o seu próprio filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos repetir juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. Amém. Deus abençoe vocês. Vamos ouvir um hino neste momento e medite sobre ele. Logo depois eu vou orar, pedindo ao Senhor que o Senhor reforce a sua fé, pedindo ao Senhor que o Senhor enche o seu coração de fé, na certeza de que se você está doente, continue orando, Ele não desiste. Se você está com problema, continue orando, Ele não desiste. Se você perdeu a fé, continue orando, Ele não desiste. Ele não desiste de você em circunstâncias nenhuma. Vamos ouvir o hino e vamos logo depois orar, pedindo ao Senhor que o Senhor nos abençoe. Você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi,
Se na escuridão da noite Onde é que você estava? Ele apaga o seu passado. Ele apagou todo o seu Ele passado. não desiste de você. Ele não desiste de você. Aleluia. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Aleluia. Senhor Jesus, aumenta a nossa fé, Pai querido, para que nós creamos realmente que Tu não desistes de nós. Qualquer que seja o pecado que cometemos, neste momento eu te peço perdão por ele, Senhor. Perdoe-nos e nos dê força para continuar a caminhada, Senhor. Perdoe e nos dê força para andar nos Teus caminhos. Perdoe e nos dê força para crer que Tu não desistes de nós, mas nós podemos desistir de Ti. Então que nos ajude, Senhor, a sempre andar em Teus caminhos, a sempre crer em Ti, a sempre crer que Teu poder, Tua maravilha está em nós. Que a tristeza e o desespero, Senhor, nos fizeram chorar, mas ainda assim, Tu não, Senhor amado, desististe de nós em nenhum momento. Andastes conosco o tempo todo e nos abençoastes esse tempo todo, Senhor. Eu te dou glórias, Pai, porque Tu não desistes de nós, conforme diz a Tua palavra. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Não importa pra onde você